Bem, amigos do YouTube, estamos aqui e a EA confirmou que o próximo jogo da franquia Need for Speed será lançado só em 2022, ou seja, no ano que vem. O jogo foi adiado para que a Criterion Games, que é a empresa que está desenvolvendo os próximos Need for Speeds, possa auxiliar no desenvolvimento de Battlefield 6. É isso que você ouviu, Battlefield 6, que deve chegar ao mercado na segunda metade deste ano, com foco na nova geração de consoles. A Criterion Games vai atuar como estúdio suporte para a EA DICE, que lidera o desenvolvimento dos jogos da série Battlefield. O próximo título da franquia será o primeiro lançado com Xbox Series X e PlayStation 5, que vai exibir o poder do motor gráfico Frostbite na nova geração. Apesar de ser conhecida por desenvolver jogos de corrida, a Criterion Games tem experiência em jogos de tiro, já que ela desenvolveu o clássico Black, além de ter auxiliado a DICE em outros projetos no passado. O estúdio reassumiu a franquia Need for Speed no ano passado após a EA fechar a Ghost Games, que estava desenvolvendo os jogos de Need for Speed. Apesar da Criterion ter feito Black, é bem difícil que o próximo Battlefield tenha a cara da Criterion, pois se o jogo vai ser lançado este ano, quer dizer que o jogo já está pelo menos 80%, 90% pronto. Acho que o trabalho da Criterion só vai ser dar polimento para o jogo e ajudar a DICE em algumas coisas, mas acho que não vai ter nada de desenvolvimento da Criterion no jogo, no Battlefield. Seria fantástico a gente ter um Battlefield no estilo de Black, que nada mais é que um dos jogos mais queridos para quem é fã de jogos de tiro. Mas voltando a falar de Need for Speed, o último jogo da franquia foi Need for Speed Heat em 2019, ou seja, já faz 2 anos. O jogo saiu bem nas análises, mas a EA não lançou nada no jogo depois de pelo menos 1 ano. Isso quer dizer que se o próximo Need for Speed for mesmo lançado em 2022, vai ser o maior intervalo de um jogo novo da franquia desde Need for Speed 2, em 1997. Que teve um intervalo de 3 anos entre ele e o primeiro Need for Speed. Desde lá, ou vinha um jogo todo ano, ou vinha a cada 2 anos. Eu tô falando de jogo novo, porque pelo menos o ano passado veio um remaster de Hot Pursuit, mas não se tratava do jogo novo, era só um remaster. Então eu não tô contando isso. Mas agora vem a parte mais interessante, pois segundo a chefe de estúdios da EA, Laura Miele, o adiamento não significa que os fãs ficarão sem um novo jogo de corrida da publisher. A empresa diz que o recém-adquirido estúdio Codemasters, especializado em games de corrida, vai lançar um novo projeto na segunda metade do ano. Ou seja, esse ano vai vir um jogo novo da Codemasters. A executiva disse que o jogo da Codemasters vai suprir a presença da EA no mercado de games corrida, e o adiamento pode ser positivo para a franquia Need for Speed. Afinal, o lançamento de 2 títulos do mesmo gênero poderia gerar uma canibalização de vendas, como aconteceu com Battlefield 1 e Titanfall, que foram lançados praticamente juntos, e criou uma concorrência inútil. Agora, se a gente pensar que o jogo Need for Speed foi atrasado para 2022, isso significa que este ano viria um novo jogo da franquia, este ano, 2021. Ou seja, a Criterion já devia estar bem adiantada no desenvolvimento deste novo Need for Speed, e ainda estava trabalhando em Hot Pursuit Remaster, que recebeu uma atualização no mês passado. O pessoal da Criterion parece que não está brincando em serviço, eles estão trabalhando muito. Outra coisa que a gente pode pensar é nessa informação nova que esse novo jogo da Codemasters, que virá este ano. O que será que a Codemasters estava inventando, já que eles deviam estar trabalhando neste jogo já faz um tempo? Mesmo antes da aquisição da EA, que aconteceu somente agora, faz 2 meses. Isso explica porque a EA estava dizendo que eles fariam novos jogos juntos. Talvez não seja porque a EA estava com projetos de jogos novos junto com a Codemasters. É porque a Codemasters já tinha alguma coisa pronta. Já estava para lançar algum jogo, independente de EA, independente de Take-Two, se tivesse comprado. Então a Codemasters já tinha um jogo na manga. E a EA só ficou contando vantagens para você ver como são as coisas, né? Uma grande dúvida é se esse novo jogo da Codemasters é um arcade e ia concorrer diretamente com o Need for Speed, ou é um jogo, por exemplo, de
simulador. Aí seriam 2 jogos concorrendo diretos com o mesmo tema, mesma temática, que é jogos de corrida. Então, apesar de os públicos às vezes serem diferentes, isso pode influenciar na hora da compra. Pô, eu queria comprar o Fórmula 1, mas vai lançar o Need for Speed. Talvez eu deixe para comprar o Fórmula 1 ano que vem e compro o Need for Speed, ou deixo para comprar o Need for Speed depois e compro o Fórmula 1, só para você ter uma ideia do que seria. Não estou falando que é um jogo de Fórmula 1, tá? A gente não sabe o que seria. Eu fiz umas análises, mas é tudo especulação. É porque eu fiquei muito curioso para saber que jogo é esse da Codemasters, jogo novo. Eu acho que é muito cedo para ter um grid, já que o último jogo da franquia é de 2019. Faz 2 anos que lançou o grid e não é uma franquia tão forte assim. Né? Eles não lançam muitos grids com pequenos intervalos de tempo. E eu não acho que esse grid também fez muito sucesso. Dirt 5 lançou o ano passado, então para que lançar um outro Dirt? Então não é isso. E o último Project Cars também é do ano passado, então não tem cara de ser um novo Project Cars. Eu estou tentado a dizer que é uma nova franquia, uma franquia totalmente nova que a Codemasters está trabalhando e ninguém sabia de nada. Eu estou bem curioso para saber que jogo novo é esse. Bem, quando eu souber, quando a gente tiver notícias, eu trago aqui para vocês. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou, dê um like, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau!